Nós estamos na oficina orando como o apóstolo Paulo e convido a todos a abrirem na sua apostila, página número 71, que é a nossa página 71. E vamos começar com oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos por Tua palavra e os exemplos que nós temos nela, não somente a instrução, mas os exemplos para podermos saber como viver e até como devemos orar. Estamos convictos de que nós não oramos como deveríamos, mas que a Tua palavra nos ensina como. Ajude-nos a aprender com o apóstolo Paulo hoje à tarde, nos dando poder e sustento físico e emocional e que possamos ser alertas para poder acompanhar o que nós temos para aprender aqui nessas passagens. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém. Me preocupa que as nossas orações não parecem nada com as orações que a gente vê nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento. Isso é um dos motivos porque nós escolhemos esse tema para o nosso congresso. Também é um dos motivos por trás das oficinas que eu estou dando. Um era orando em nome de Jesus e esse agora orando como o apóstolo Paulo. Nossos cultos de oração parecem um recital de órgãos, não é mesmo? Ore pelo fígado, o órgão, né? Fígado de fulano de tal e o coração de fulana e o pé de Beltrano. E isso quando nós oramos, porque muitas vezes gastamos mais tempo compartilhando pedidos do que orando. Não é mesmo? Você chega lá e parece mais uma sessão de fofoca do que um culto de oração, onde todo mundo conta a história e tal. E nós temos culto de oração, nós temos o estudo bíblico e ainda temos esse período longo de compartilhamento e 5 minutos de oração. Vai, todo mundo divide a hora rapidinho, porque já está chegando a hora. Obviamente, talvez o que Cristo temeu já está sendo cumprido em nossas igrejas. Será que vai haver fé na terra? Talvez já está se cumprindo. E as orações dominicais frequentemente fracassam também. O líder do louvor tenta bancar o espiritual. Eu vi isso uma vez. Eu não sei o que deu na moda de enquanto a música está tocando, ele começa a orar, tenta orar por cima da música. E a gente não entende o que está dizendo, e eu acho que ele também não entende o que está dizendo, porque o barulho do louvor, às vezes, é tão grande. Eu vi isso numa igreja, e daí, quando eu levantei para pregar, o grupo de louvor foi para fora, porque não tinha interesse na palavra de Deus. Mas ele deu um de bem espiritual na frente, orando no meio da música. E o conteúdo das orações, até do pastor, muitas vezes é fraco. Abençoe o nosso culto, ajude os missionários, esteja com os doentes. Generalizações dessa forma, sem muito foco e muitas vezes sem muito propósito. E já que estou falando mal de todos, deixe-me falar mal de mim mesmo, porque até as minhas orações sofrem. Por muitos anos, e ainda faço isso, eu tenho listas de oração. Mas as listas parecem aquelas listas que crianças fazem para o Papai Noel, né? As coisas que querem ganhar para o Natal, e a gente acaba fazendo grandes listas para a mesma coisa aí. E a gente repete as listas, como se Deus não soubesse ler a lista, né? Ele pode ler a lista também, a gente diz a mesma coisa todo dia. Eu tinha professores no seminário que liam seus apostilas, eu pensava, me dá a apostila que eu sei ler, né? E aí eu não precisaria ir para a aula. Às vezes a gente lê as nossas listas como se Deus não soubesse ler. Ele sabe ler. E eu não estou falando que não devemos ter listas, mas às vezes não é o suficiente, não é
não resolve. A lista talvez serve para nos ajudar a lembrar de pessoas a quem nós devemos orar e certos pedidos, mas a oração precisa além disso. Só que eu vejo na minha vida, às vezes, que se eu não tenho a lista, eu não sei o que orar. E que quase todos os meus pedidos são mensuráveis, ou seja, dá para medir. Quando você pede 5 conversões até o final do ano, é uma coisa que dá para medir, porque você sabe se tem 5 conversões ou não. Se você pede que a igreja cresça espiritualmente, não dá para medir. Porque como é que você vai medir isso? Como que você vai saber que está crescendo espiritualmente? Talvez ao longo dos anos você percebe uma mudança, mas não é algo bem mensurável. Mas quase todos os meus pedidos, talvez porque o jeito que eu penso, são mensuráveis. E não sei se isso é uma boa coisa. Não é que tudo que eu falei é errado. Porque Jesus, de fato, nos instrui a orar pelo pão nosso de cada dia. E também ele nos instrui a não ficar preocupado com as coisas dessa vida, o que beber, o que vestir, e as preocupações do dia a dia, porque o nosso Pai se preocupa conosco, então nós devemos fazer as nossas necessidades conhecidas a Ele, e Ele resolve. E nós temos pessoas no Novo Testamento preocupadas com essas coisas, com doença e com vestimenta, e orando, né? Lembra quando Dorcas faleceu, eles chegaram para Paulo: ressuscita ela merece isso, nós precisamos dela, e ele fez. Então, não é que essas coisas são erradas, mas o que eu acho que está errado talvez é o equilíbrio, está fora de equilíbrio. Nós só pensamos nas coisas cá desse mundo, e as nossas orações não parecem as orações que temos registradas no Novo Testamento. E gostaria de ver na minha vida e também na vida das igrejas orações públicas, e espero que orações privadas que seguem mais o modelo da oração do apóstolo. Nós temos muitas orações registradas na Bíblia, o livro de Salmos é quase que só orações, mas também, especialmente no Novo Testamento, que nos mostra um pouco mais como funciona nesse tempo da igreja. Mas não dá para estudar todas elas, então eu quero fazer um estudo indutivo de 4 das orações do apóstolo Paulo. Ele tem mais orações e ele não é o único que ora no Novo Testamento. Então, vamos ver 4 passagens. Uma passagem já vimos essa semana. Eu não discordo com a perspectiva do pastor Larry, em Efésios capítulo 1, mas eu tenho algumas observações a fazer também. Veja Efésios 1, de 15 a 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Faço algumas observações preliminares. Primeiramente, que as orações que nós vamos estudar são orações em favor de igrejas inteiras e não de indivíduos. E essas orações têm pelo menos 3 finalidades. A primeira finalidade
é encorajar a igreja para a qual a oração foi feita, ou pela qual a oração foi feita. Realmente é um encorajamento às pessoas, eu ficar sabendo que alguém está orando por mim. É um encorajamento quando alguém diz para mim, eu tenho orado por você sobre isso e aquilo outro. E da mesma forma, Paulo está querendo encorajar essas igrejas. Também, o segundo propósito, nos dar um exemplo de como orar em favor de igrejas e, por extensão, em favor dos membros individuais de igrejas, quando não estamos orando por necessidades cá desse mundo. Então, como é que a gente ora por igrejas, por nossos membros? Como é que devemos orar? Nós vamos lembrar das dificuldades que estão tendo. Fulano está procurando emprego, Beltrano está tendo problema com sua esposa, os filhos desse outro casal estão tendo... Nós vamos lembrar dessas coisas, é claro. Mas nós queremos orar pela vida espiritual do nosso povo. Como é que nós oramos? Ele nos dá um exemplo de como podemos orar por nossa igreja, por igrejas missionárias que nós sustentamos e por indivíduos, isso por extensão. E o terceiro propósito é nos ensinar quais são os elementos essenciais do crescimento espiritual. E isso é importante porque, sabendo o que é necessário para o nosso crescimento espiritual, nós sabemos duas coisas: o que nós devemos pedir de Deus por nós mesmos, e sabemos aquilo que nós devemos correr atrás. Se Paulo pede, por exemplo, e ele pede, que abundemos no conhecimento da vontade de Deus, nós sabemos que isso é um pedido que deveríamos fazer por nós mesmos. Deus me ajuda a abundar no conhecimento da tua vontade. Ao mesmo tempo, nós devemos fazer o quê? Tentar aumentar o nosso conhecimento da vontade de Deus. E a gente faz isso estudando a palavra dele. Então, se ele coloca aqui um pedido, são coisas que nós devemos pedir a Deus, mas também devemos buscar em nossas vidas cumprir essas coisas. Uma segunda observação que eu faço é que Paulo quase sempre começa com ações de graça pela salvação da igreja. Nós temos exemplo aqui em Efésios capítulo 1, mas quase todos os livros, em algum lugar, Filipenses eu sei que contém, 1 Tessalonicenses tem, outras passagens, Colossenses tem, não na passagem que nós vamos ver, mas contém ações de graça pela salvação do povo. E essa salvação é testemunhada de alguma forma, ou pela fé deles, ou pelo amor deles, pela esperança deles, e que é tão evidente que pessoas estão comentando isso, e a Paulo de alguma forma fica sabendo, e então ele quase sempre começa com ações de graça. Nós vamos ver que isso é importante. E a terceira observação que eu faço sobre essa oração é que essa oração é dirigida ao Pai, e ele é chamado de o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória. É interessante ver as formas em que Deus é chamado e invocado nas diversas orações no Novo Testamento. E agora eu quero entrar nos pedidos que ele faz, e eu faço algumas observações sobre os pedidos. Primeiro, que a essência desta oração é por ajuda sobrenatural para compreender certas realidades invisíveis, as quais só podem ser compreendidas pela fé. Então, ele está pedindo que Deus revele certas coisas à igreja em Éfeso. Ele está pedindo isso porque nós tendemos a viver por aquilo que a gente enxerga. As coisas desse mundo são tão concretas e agarram na gente, e nós precisamos que Deus nos ajude a enxergar realidades espirituais. Motivo evidente para tal pedido é que, se um cristão entendesse as realidades espirituais de fato,
se elas fossem mais do que meras ideias, a qual ele dá assentimento intelectual, e se tornassem realidades concretas pelas quais ele norteasse sua vida iria mudar por completo. Nós sabemos de certos fatos. Nós sabemos que nós vamos viver eternamente no céu. Nós sabemos que esse mundo não é o nosso lar e que as coisas que nos acontecem não têm real importância. Mas parece que essas coisas não agarram o nosso coração, não é mesmo? A gente fica tão chateado só porque o nosso time perde um jogo de futebol. Eu também fico, mas o que tem isso a ver com a vida, né? É tão passageiro, é tão sem importância. E se for campeão esse ano que vem vai ser rebaixado, quem sabe, mas cada ano é outro ano e a gente fica tão fincado nas coisas desse mundo. Então nós precisamos de ajuda sobrenatural, não só para compreender com nossas cabeças, mas que essas coisas se fincam em nosso coração para que nós vivamos à luz delas. Realidades assim só podem ser vistas com auxílio sobrenatural. Por isso que eu creio, e eu estou sendo diferente do pastor Larry, eu creio que quando ele diz espírito de sabedoria e de revelação, é o Espírito Santo. Não no sentido de que nós precisamos que ele nos conceda o Espírito Santo, nós já temos o Espírito Santo, mas que ele conceda que o Espírito Santo faça essa obra em nós. De qualquer forma, se for da forma que o pastor Larry diz que é o espírito um espírito humano, que é o desejo por essas coisas, também pode ser, mas de qualquer forma, isso tem que vir de fora. Por isso que ele está orando por isso. De qualquer forma, nós precisamos de ajuda sobrenatural, ou para buscar esse conhecimento, ou para termos e os nossos olhos abrirem. Quais são as realidades espirituais que Paulo pede? São 3. Primeiro é a esperança do seu chamamento, a esperança do seu chamamento. E como o pastor Larry, eu creio que o chamamento aqui é o chamado eficaz. No contexto, ele está falando de que nós fomos eleitos, que nós fomos predestinados, que nós fomos, 2 vezes ele fala predestinado, que nós fomos chamados. Você pode olhar o capítulo 1 dos versículos 3 a 14, que você vai ver esses conceitos. E você entende que nas Escrituras tem 2 tipos de chamados. Tem o chamado geral e o chamado eficaz. São ideias bíblicas. O chamado geral é quando Deus diz para quem quiser, quem quiser, venha. Quem estiver com sede, beba. Venha e beba. Creia em Jesus Cristo e você será salvo. E alguns de nós, mas não todos, vamos. E nós cremos. Então a chamada geral é uma chamada feita a toda a raça humana que alguns atendem. Mas em Romanos 8, 28 a 30, nós temos a descrição da chamada eficaz. Em Romanos 8, 28, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nota que os que amam a Deus são os chamados. Aí você começa a pensar, será que eu sou um deles? Aí ele explica. Aqueles que ele de antemão conheceu, ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Incidentemente, quando ele fala todas as coisas cooperam para o nosso bem, esse é o nosso bem. Para sermos conformados à imagem do seu Filho. Para Jesus Cristo, seu primogênito entre muitos irmãos. Esse é o nosso bem. Ele está trabalhando naqueles que ele chamou para nos conformar com a imagem do seu Filho.
É por isso que todas as coisas cooperam para o nosso bem, não significa que todas as coisas são boas. Porque esse velho homem não quer entrar em conformidade com a imagem do seu filho, e isso dói. E Deus traz coisas doídas e difíceis na minha vida para me conformar. Então, tudo que acontece, coisas boas ou coisas ruins, acontecem, Deus está por trás dos bastidores, me fazendo como Jesus Cristo. Mas nota a sequência de eventos. Aqueles que ele de antemão conheceu, ele predestinou. Que ele predestinou, ele chamou. Que ele chamou, ele justificou. Que ele justificou, ele glorificou. Nota que não tem espaço para alguém cair nesse processo. Se ele conheceu você de antemão, você será, sem exceção, você foi, sem exceção, predestinado. Se predestinado, sem exceção, chamado. Se chamado, sem exceção, justificado. Se justificado, sem exceção, glorificado. Agora, você sabe que toda a questão entre o arminiano e o calvinista, todo o debate reside nessa frase, aquele que ele de antemão conheceu. Alguns dizem, esses são os arminianos, que isso representa aqueles que Deus sabia de antemão queriam crer. E outros, os calvinistas, dizem que esses que ele conheceu de antemão são aqueles que ele pôs na mente que ele iria salvar. Eu não estou aqui para resolver esse debate. Vocês podem debater entre si depois, e quem ganha você me fala. Mas o importante é perceber que, seja lá o que é esse conhecer de antemão, todos que foram conhecidos de antemão foram predestinados. E que todos, sem exceção, que foram predestinados, foram chamados. E todos que foram chamados, sem exceção, foram justificados. Isso é chamada eficaz. É a mesma coisa que acontece quando Jesus Cristo chega diante de Lázaro e diz: Lázaro, vem para fora. E quem vai resistir uma voz dessa? Quando Deus chama, vem. E nesse chamado você vai. É chamado eficaz. Como que nós chamamos que é eficaz? Porque todos aqueles que ele chama são justificados. Está aí em Romanos. E todos que eles são justificados serão glorificados. Você fala, mas como que eu sei se eu fui chamado? Bem, diretamente não tem como. A Escritura não me revela se Mark Swedberg foi conhecido de antemão, se foi predestinado, chamado, nada disso. Ninguém anda com um E eleito, né? Na testa, para eu poder saber que eu vou pregar o Evangelho para essa pessoa. Mas será que eu posso saber se eu sou justificado? Sim. O que Romanos 5:1 diz? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E versículo 9 diz, justificados pelo seu sangue. Então eu sou justificado quando eu creio no sangue ou na morte de Jesus Cristo em meu favor. Uma vez que eu creio na morte de Jesus Cristo, eu só consegui crer porque eu fui chamado. E só fui chamado porque fui predestinado. Só fui predestinado porque fui conhecido de antemão. E também serei glorificado. Então, uma vez que eu sei que eu sou justificado, eu sei que eu fui chamado. E voltando aqui para Efésios capítulo 1, nós precisamos ter essa convicção firme, não só aqui, mas em nosso coração, que nós temos a esperança do seu chamamento. Esperança não é uma mera expectação. É esperança porque estamos esperando pela volta de Jesus Cristo, mas não está em dúvida, como esperança está em dúvida em nossos dias. Essa esperança é uma esperança certa. Por quê? Porque é a esperança do seu chamamento. Eu sei que fui chamado. Por que eu sei que fui chamado? Porque eu creio em Jesus Cristo e fui justificado. Isso é a garantia que eu sou chamado.
Nós precisamos disso, não é? Uma coisa que nós precisamos ter. Sabe, você não pode servir a Deus se você não sabe que você é dele. Você não consegue desenvolver a vida cristã se você não sabe do seu destino. É impossível. Alguns anos atrás, minha esposa estava grávida do meu primeiro filho. Ela estava bem grávida, faltava um mês para o nosso filho nascer, e a gente indo num sábado, e um bicho, uma veada fêmea, acertou o nosso carro. Era o carro que era do pastor José Arthur. E minha esposa não conseguiu sair da porta dela, porque acertou daquele lado, ela teve que atravessar todo o carro para sair. E aquele bicho escapou, né? Eu procurei, porque eu pensei, se eu tivesse matado o negócio, eu ia levar e ia assar para comer. Mas escapou, e o carro já era bem velho e estava queimado do sol, né? Aí eu levei no funileiro e o seguro pagou tudo, foi maravilhoso. Ele consertou tudo aquilo lá e ficou o lado direito bonito, parecia coisa nova. Eu peguei 2 semanas mais tarde, num sábado também, falei, agora eu só preciso acertar um de frente para consertar o capô aqui, né? E quem sabe eu consigo matar o bicho, né? Não era muito engraçado, porque aquela noite era conferência missionária. Aquela noite, voltando para minha casa, num pedaço de estrada que tinha dentro da cidade, 50 milhas por hora, mais ou menos 85 quilômetros por hora, de repente eu vejo aquele galho enorme. Sabe, o bicho estava lá, olhando para mim. Ele estava tão assustado que não tocou que eu precisava sair da estrada. É o que acontece quando nós temos medo do nosso destino. Final da história é que eu bati o negócio, consertei todo o meu carro de graça. Ninguém quis me emprestar um carro durante esse tempo, porque eu tinha acertado 2 bichos em 2 semanas, e foi assim que Deus supriu a carne para nós comermos durante o primeiro ano de nós levantarmos sustento para o Brasil, e aquele bicho foi muito gostoso. Mas bichos, quando vêm e se assustam, congelam. Nós também é a mesma coisa. Então, Paulo está orando que nós conheçamos, que seja revelado a nós a certeza que nós estamos esperando, que Deus nos chamou. E a segunda coisa que é ligada a isso é a visão do nosso destino. Nosso destino é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nota que não é a nossa herança nos santos, é a herança de Deus. Nós fazemos parte da herança. Nota os superlativos, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Saber o nosso destino é absolutamente imprescindível para podermos avançar em qualquer viagem. E esse destino é fazer parte da herança divina nos santos. Eu não sei sobre você, mas a ideia de fazer parte da herança de Deus, de ser tão valioso para Deus nesse sentido, que eu vou ser a herança dele, que ele vai ter prazer em mim, como em toda aquela multidão de gente, que eu vou ficar ombro a ombro com meus irmãos e irmãs por toda a eternidade, por milhares de milênios, adorando a Deus. Isso me enche de uma grande empolgação, de um grande desejo, de um anelo por estar por Ele. E eu digo para as pessoas que se a ideia de ficar diante de Deus, admirando Ele, servindo Ele, adorando Ele por toda a eternidade, se isso te enche de tédio, vá procurar outra religião, porque essa religião termina ali.
E o que ele está dizendo é para a gente ficar impacientes. Impacientes no sentido de que eu quero um gostinho do céu agora. Eu quero caminhar, eu estou caminhando para isso. Obviamente, a esperança do nosso chamamento e a visão do nosso destino são duas coisas que vão juntas. E precisamos do Espírito Santo para nos revelar essas coisas, porque tendemos a andar pelo que vemos e não pela fé. E o fato que Paulo pede isso a Deus significa que uma visão e um anelo pelo nosso destino, junto com os santos em Deus, é algo absolutamente transformador. Se nós soubermos para onde nós queremos ir e conseguimos visualizar isso e realmente desejamos chegar, nós somos capazes de sofrer qualquer coisa, fazer qualquer sacrifício, ignorar qualquer voz contrária ou distração para chegar lá. Por isso que ele está pedindo isso para nós. Não sei se você já ouviu falar do violonista Christopher Parkening. Ele é um dos mais famosos violonistas clássicos no mundo. Ele deve ter seus 60, 65 anos agora, mas ele é um crente fiel, cristão fiel, que dá um testemunho muito, muito claro. Não que nem aqueles crentes que acham que estão dando glória a Deus quando falam, dou glória a Deus pela vitória, e depois que eles xingaram o juiz tudo, depois que eles deram um pontapé em todos os adversários, né? Não esse tipo de cristão. Ele é membro da igreja de John MacArthur, e eu já ouvi ele dar testemunho claro da salvação dele, da fé dele em Jesus Cristo, em rede nacional de rádio, público nos Estados Unidos. Ele conta, no testemunho dele, você pode olhar online, eu sei que está lá, eu já ouvi ele falar isso publicamente. Ele conta que quando ele era criança, ele tinha duas paixões. Uma paixão era tocar o violão clássico muito, muito bem, uma paixão por música boa, e uma paixão por uma pescaria que eles chamam de fly fishing. Você pega uma mosca e você entra na água, no rio, e você joga e você faz o negócio flutuar, e o peixe vem, e você tem que ter o timing certo para pegar a truta que você está pescando, e ele parece que era perito. E o pai dele tinha se aposentado jovem, então ele tinha esse objetivo, que ele queria aposentar com 30 anos de idade para poder gastar o resto da vida dele pescando. Você entende que quando você tem uma coisa que você realmente quer, você é capaz de fazer grandes sacrifícios. Ele fez exatamente isso. Com 30 anos de idade, ele era o violonista clássico mais gravado e mais bem-sucedido na história do universo. Ele tinha estudado com os melhores mestres e tocado com eles. Ele tinha tocado nos maiores salões de música de concerto e com os melhores orquestras do mundo inteiro. Ele viajava semana após semana, e ele estava no topo de sua profissão. Mas para chegar lá, ele conta que desde pequeno, desde os 5 ou 6 anos de idade, todo dia começava com violão. Quando as aulas começavam, ele acordava cedo, para treinar por 1 hora antes de ir para a escola. Quando a escola terminava, ele voltava, e quando os seus amigos iam jogar basquete ou beisebol, coisa assim, ele ficava em casa treinando por mais 3 ou 4 horas. Depois da janta, pegava o violão mais um pouco. Por quê? Porque ele podia visualizar o que ele queria. Ele não escutava as vozes que dizem, treina mais tarde, vem jogar com a gente. Ele não escutava as vozes que diziam, você nunca vai chegar lá. Tem uma história interessante com meu próprio filho, que tem um grande talento musical. Quando ele tinha, não sei, 11 anos mais ou menos, a gente estava conversando, eu falei, qual é
seu objetivo em aprender o violino? Não sei. Eu falei, por que você não tenta ser um violinista de habilidade mundial, para você tocar em concertos mundiais? Pai, é muito difícil, ele disse para mim, a competição é muito grande. Eu falei, mas alguém tem que vencer, por que não você? A competição é muito grande. Mais tarde, quando ele já era maduro e já tinha saído da faculdade, ele disse, agora sabendo da qualidade musical que ele tinha, ele disse, pai, Deus não me chamou para ficar treinando de 5 a 8 horas por dia o violino. Você entende que para você chegar para ser um dos concertistas famosos, é isso que exige. Primeiro, você não vai escutar as vozes dizendo que não dá porque a competição é muito grande. Segundo, você vai gastar de 5 a 8 horas por dia treinando. Não tem outro jeito de chegar lá. Mas se esse é seu prazer, se esse for seu objetivo, você vai fazer todas essas coisas. Coisa interessante sobre Christopher Parkening é quando ele chegou lá, a vida dele estava vazia. Ele comprou um rancho grande, pescando todos os dias e pensando, o que estou fazendo? Eu perdi a vontade de viver. E foi nesse período que ele ouviu o Evangelho e se converteu. Voltou a tocar o violão agora com motivo, para servir a Deus. Mas o meu ponto é outro aqui. Meu ponto é que, se em vez de almejar o sucesso nesse mundo, ser violinistas ou violonistas ou pregadores famosos e poderosos e ricos, o nosso objetivo é viver eternamente no eterno gozo dos céus. O que é que nós não ignoraríamos? Vozes contrárias, distrações, prazeres cá desse mundo. E é por isso que Paulo pede que eles tenham os olhos do seu entendimento abertos para que eles possam ver o céu, que eles possam ver seu destino, para que eles ignorem as tentações, para que eles ignorem as ofensas, que eles ignorem as distrações, que eles ignorem as pessoas falando que eles são idiotas e tolas porque não saem na balada, porque vão para a igreja todo domingo, porque gastam tanto tempo na Bíblia. Para que eles falem, eu sei para onde eu vou. E é muito mais importante do que essas coisas. A terceira coisa que ele pede é o poder, que nós conheçamos o poder ao nosso dispor. Paulo exauriu o vocabulário grego para descrever esse poder, com 4 sinônimos, traduzidos em português, capacidade, força, poder e energia. No grego, dunamis, energeu, kratos e iskos. Note também um montão de adjetivos, a suprema grandeza do seu poder, a eficácia da força do seu poder. Esse poder é maravilhoso, é estrondoso. O pastor Larry fez um excelente trabalho descrevendo o poder da ressurreição. No Antigo Testamento, quando eles queriam falar do poder de Deus, falavam do poder da criação. Mais tarde falavam do poder que tirou Israel do Egito. Mas esse poder foi ofuscado pelo maior poder de todos, o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. E o ponto aqui não é que ele pede esse poder para nós podermos fazer sinais e milagres e adquirir qualquer coisa que nós queremos, mas nós precisamos saber desse poder para saber que nós vamos chegar ao nosso destino. Que esse chamamento é o chamamento dele, ele não vai nos perder no caminho. Que a sua herança nos santos, eu não vou tropeçar e cair fora, ele vai garantir que eu vou chegar lá. E já que eu estou lutando para ignorar todas as distrações e vozes contrárias e tudo isso, eu preciso do poder de Deus para me manter no caminho. Nós vamos ver que esse pedido por poder é um pedido que Paulo faz repetidas e repetidas vezes.
Por quê? Porque nós não conseguimos viver nossa vida cristã sozinhos. Nós precisamos do poder de Deus, precisamos depender do poder de Deus para conseguirmos viver vidas cristãs que o agradam. Então, esse é a primeira oração. A segunda oração nós encontramos, que eu quero estudar hoje à tarde, em Efésios 3, versículos 14 a 19. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Algumas observações preliminares. Efésios, como você provavelmente sabe, é dividido em duas partes. Nós temos 6 capítulos, os primeiros 3 capítulos é a parte teológica. Os segundos 6 capítulos é a parte prática. Como então iremos viver à luz dessas verdades teológicas. Essa oração se encontra no finalzinho da parte doutrinária ou teológica. E ele liga esta oração com aquilo que ele acaba de ensinar. Por esta causa, que causa? Pelas coisas que ele havia falado, eu me ponho de joelhos. Quais coisas? Capítulo 1, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Capítulo 2, de 1 a 10, a vida que nós recebemos de graça quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Do capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 3 e versículo 13, ele lida com a bênção que nós, gentios que estávamos do lado de fora, hoje estamos dentro. Estamos dentro da igreja, que é uma grande bênção, uma coisa oculta no Antigo Testamento, mas agora revelada aos seus santos apóstolos e profetas, aqui do Novo Testamento. E que Deus está criando um novo povo, a qual pertencemos sem nenhuma distinção entre judeu e gentio ou racial de qualquer forma. O problema com o qual ele irá lidar na sua oração é a frequente irrealidade dessas coisas em nossas vidas. Nós sabemos com as nossas mentes, mas não com o nosso coração. Nós somos apegados às coisas dessa terra, nós somos distraídos por o que acontece ao nosso redor. E ele está orando que essas coisas se tornem absolutamente reais. E aqui ele dirige a oração ao Pai de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. É uma espécie é um trocadilho no grego, e a ideia é ele dirige a oração ao Pai de quem toma nome todo o pater familias, ou paternidade, ou seja, a ideia de pai vem do original, que é o Pai que está no céu. O primeiro pai que eu conheci é o meu pai, que está sentado aqui. Mas ele é apenas a cópia, o original está lá no céu, é o melhor de todos. E ele está dizendo que quando a gente chama um ser humano de pai, ele é uma reflexão da realidade eterna, que Deus é o Pai, sobre todos, sobre seu Filho Jesus Cristo, sobre nós que cremos. Quais são os pedidos? São 3 pedidos aqui que ele faz. Primeiro, é que sejamos fortalecidos com poder. Eu falei que essa petição para poder aparece muito. Por que nós precisamos de poder? Para poder obedecê-lo, para poder continuar firme, para não desviar do caminho. A medida desse poder é a glória de Deus, é uma medida infinita. Lembra que ele tinha falado no capítulo 1 do poder da ressurreição. Aqui ele está falando
segundo a glória, da medida da glória de Deus. O agente, aquele que nos vai fortalecer é o Espírito Santo, e o que precisa ser fortalecido é o nosso homem interior. Ele está falando para nosso coração, nosso ser interior ser fortalecido. E então ele não está falando sobre sinais e milagres, ele não está falando sobre coisas externas, mas ele está falando sobre aquilo que dirige a nossa vida, as nossas emoções, a nossa vontade, e isso que precisa ser fortalecido. E o propósito é para Cristo habitar no coração. Nós vamos ver isso um pouquinho, mas veja que esse poder existe e Ele quer que nós sejamos fortalecidos com esse poder. Em Colossenses vai pedir que nós andemos dependendo desse poder para que possamos obedecer a Deus, para que possamos chegar onde Deus quer que cheguemos, por esse motivo. O segundo pedido é que sejamos habitados por Cristo. E aqui nós temos uma colocação que deixa comentaristas coçando a cabeça. O que é esse ser habitado por Cristo? Eu acho que há várias coisas que nós pensamos primeiro, que não tem nada a ver com o pensamento da época do apóstolo Paulo, e é por isso que é tão difícil para nós. Nós temos a tendência de dizer que alguém precisa aceitar Cristo no coração. Mas saiba que a Bíblia nunca fala nesse sentido, aceitar Cristo no coração. Eu ouvia isso quando eu era pequeno, eu pensei, mas como que Cristo vai caber? Os pés dele vão ficar de fora, né? No meu coração, como que ele vai caber dentro do meu coração? A pior coisa que você pode falar a uma criança, você precisa aceitar Jesus no coração. Ele não vai entender como que Cristo vai caber lá dentro. Mas note que ele não está falando a descrentes, ele está falando a cristãos. Como que o cristão vai aceitar Jesus no coração? Segundo, alguns então, percebendo isso, dizem que deve ser que ele está falando para Cristo ficar à vontade em nosso coração, como se nosso coração fosse uma casa, e a gente convida Jesus a morar na nossa casa e tomar conta e sentir a vontade. Quiser mudar os móveis, você pode mudar. Se não gostar do sofá aqui, coloca ali. Se não gostar da mesa ali, coloca aqui. Pode ficar à vontade, Senhor, no meu coração. Mas também não vejo isso. A frase não é que Cristo fique à vontade em nosso coração pela fé. A palavra significa habitar. Cristo mora. Você fala, mas Cristo já não mora no meu coração, no sentido que Ele habita em mim? Sim, mas não é nesse sentido. A ideia é ter nossas afeições voltadas a todo tempo para Cristo. Quando alguém habita em meu coração, quando alguém mora no meu coração, estamos dizendo que nós amamos essa pessoa e que nós fazemos coisas, tudo que nós fazemos, pensando naquela pessoa. Eu digo, minha esposa mora no meu coração. Lembra quando você estava namorando o seu cônjuge? Aqui que eu estou vendo é só homens, então eu vou falar. Você só pensava nela, o tempo todo, não é? Você podia estar varrendo a casa pensando nela. Estou fazendo isso para ela. Você está tirando o lixo, está pensando nela. É isso que está pedindo. Que nós possamos estar com os nossos pensamentos e as nossas afeições voltados constantemente em Cristo. Às vezes a gente inverte, fala de deixar nosso coração em tal lugar. Tem uma música famosa, popular nos Estados Unidos, que disse, eu deixei meu coração em São Francisco. Aí eu estive um dia fazendo compras em Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu vi uma camiseta que diz assim, deixei meu coração no Rio. E nas costas disse assim, e meu celular, e minha carteira, e meu cartão de crédito. Não é nesse sentido, mas a ideia de que
Cristo está no seu coração o tempo inteiro. Você está lavando a louça para sua esposa, você está fazendo isso para Jesus Cristo. Você está indo para o serviço, você está indo para o serviço para Jesus Cristo. Você está estudando para preparar a sua mensagem, você está fazendo isso para Jesus Cristo. Cristo é a pessoa que toma conta do seu coração. É isso que ele está pedindo. Isso é só possível pela fé, e o resultado é sermos arraigados e alicerçados em amor. Arraigados tem a ideia de agricultura, alicerçados, a ideia de construção civil. Paulo gosta de usar essas duas metáforas. E o propósito é a compreensão do amor de Cristo. Mas o que eu quero que vocês vejam é que nós somos tão ligados a esse mundo, que um pedido constante do apóstolo Paulo é que nós possamos estar constantemente pensando nas coisas lá do alto, esperando Cristo voltar, fazendo as coisas aqui na terra por amor a Ele, que nós possamos visualizar o tempo que nós vamos estar na presença de Jesus Cristo para todo sempre. Isso não vai mudar a nossa vida, isso é o segredo da vida cristã. Quando as pessoas nos maltratam, nós ignoramos. Por quê? Porque eu não amo essas coisas, eu sou passageiro, eu amo Jesus Cristo, eu estou sofrendo por Ele, Ele também sofreu, e daí? Eu sei que no final das contas eu vou estar lá. E ele pede em terceiro lugar que sejamos tomados pelo amor. O amor de Deus criou eu, e ele exagera com 4 dimensões. Você sabe que só tem 3, pelo menos em nosso mundo só tem 3 dimensões. Ele fala de altura e profundidade, na verdade é a mesma dimensão, largura e extensão. Mas a ideia é que se nós compreendêssemos o amor de Deus, não seríamos presa tão fácil dos prazeres passageiros e inferiores do mundo. Agostinho, nas suas confissões, disse: nossos corações estão inquietos até acharem descanso em Ti. E C.S. Lewis, em das minhas citações prediletas, você vai encontrar isso no livro O Peso da Glória. Ele diz assim: na realidade, se considerarmos as promessas pouco modestas de galardão e a espantosa natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, diríamos que nosso Senhor considera nossos desejos não demasiadamente grandes, mas demasiadamente pequenos. Somos criaturas tíbias, brincando com bebida e sexo e ambição, quando o infinito gozo nos é oferecido. E eu gosto dessa imagem aqui, somos como uma criança ignorante que quer continuar fazendo bolinhos de barro na favela, porque ela não pode imaginar o que significa quando alguém chama ela para tirar férias na praia. Não, estou bem aqui. Mas se eu soubesse como era a praia. E a gente está bem aqui nesse mundo, mas se a gente soubesse como era o céu. E nós amamos as coisas passageiras e estúpidas cá desse mundo, quando o infinito gozo está nos sendo oferecido. E é isso que Paulo está pedindo, que nós possamos compreender um pouco daquilo que nós temos. A terceira passagem que eu quero olhar, Colossenses 1, 9 a 12, e aqui é uma passagem feita para ser pregada, porque a estrutura é óbvia, e eu uso essa passagem muitas vezes para ensinar meus alunos a perceber certas dicas que você encontra em passagens. Nota, por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria dando graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos,
na luz. Algumas observações preliminares. Primeiro, que essa oração é feita para uma igreja que Paulo conhecia só de ouvir falar. Ele nunca tinha estado na cidade de Colossos. E a aplicação para nós orarmos para o campo missionário é óbvio, não é mesmo? Nós temos missionários que estão implantando igrejas em lugares que nós nunca fomos. Como é que nós oramos por pessoas que nós não conhecemos? Pessoas que ouvimos falar que eles creem em Jesus Cristo, estão dando evidência da sua fé. Como que nós oramos por eles? Colossenses 1, 9 a 12, nos ensina como orar por essas pessoas. A estrutura, como eu disse, é muito evidente, porque, como vocês vão ver, e contém 2 pedidos, mas o segundo pedido exige o primeiro. O primeiro é a base, e depois que o primeiro é respondido, aí vem o segundo. O primeiro tem que vir primeiro. E o primeiro pedido é que conheçam a vontade de Deus. Mais uma vez, Paulo valoriza o conhecimento para a vida cristã. Nós precisamos conhecer mais. E aqui ele fala do conhecimento da vontade de Deus. Não é o conhecimento místico sobre o que vou fazer no futuro, com quem eu devo casar, ou que emprego devo receber. É o conhecimento da vontade revelada de Deus. Essa vontade é revelada na Bíblia. Quando ele pede que conheçamos a vontade dele, ele está pedindo que nós possamos nos imergir na palavra de Deus e que, ao ler, possamos compreender o que Deus revela para nós e compreender como aplicar isso em nossas vidas. É isso que ele está pedindo. E esse conhecimento da vontade de Deus tem três características. Precisa ser um conhecimento abundante, não pouco, mas um conhecimento que transborda. Precisa ser prático. Sabedoria e entendimento fala não só sobre informações, mas a habilidade de pegar essas informações que você estuda na palavra de Deus e colocar elas em prática, navegar essa vida. Lembra da estrutura de Efésios, do livro de Efésios. Vem o conhecimento, Efésios 1 a 3, e vem como é que eu vou colocar isso em prática, 4 a 6. E isso é sabedoria e entendimento. Ele está pedindo por conhecimento espiritual, que pode ser conhecimento produzido pelo Espírito Santo, ou pode ser conhecimento de coisas espirituais. As duas coisas são verdades, e nós só vamos conhecer as coisas como podemos conhecer com a ação do Espírito Santo. E a aplicação, então, trocando em miúdos, em português claro, ele está pedindo que eles se saturem da palavra de Deus, que ao ler a palavra de Deus eles entendam o que leem e estudam, e que saibam conduzir suas vidas à luz daquilo que conhecem, e que entendam a importância espiritual desse conhecimento. É isso que ele está pedindo. Com o conhecimento da vontade de Deus, vem o segundo pedido, que é que eles possam viver de modo digno do Senhor. O viver digno é construído sob o pleno conhecimento da vontade de Deus. Você não pode viver de forma digna de Deus se você não conhece a vontade dele. Este é pré-requisito daquele. E nota, e aqui que se torna fácil as dicas gramaticais. No grego nós temos 4 particípios. No português são gerúndios. E cada particípio ou gerúndio é acompanhado de pelo menos uma preposição. Nota isso. No versículo 10, a fim de viver de modo digno do Senhor para seu inteiro agrado. E agora, como que é esse viver de modo digno para o inteiro agrado do Senhor? Primeiro particípio, está vendo? Frutificando em. Nota preposição. Continuando.
Segundo, crescendo no. 11, sendo fortalecidos com. E no versículo 12, ele inverte a ordem. Você tem a preposição primeiro, com alegria, dando graças ao Pai. Está vendo isso? 4 pontos, fácil de pregar. Só prestar atenção à estrutura gramatical, que isso se torna uma coisa fácil. Então vamos olhar essas coisas, frutificando em toda boa obra. Eu ouvi um pregador uma vez falar que ele está pedindo por o fruto do Espírito. Mas veja que não é isso que ele diz aqui. Ele está dizendo que há muitos tipos de fruto, muitos tipos de boa obra. E que possamos produzir todo tipo de fruto. Não somente o fruto do Espírito, mas o fruto de almas convertidas. E o fruto de uma igreja sendo edificada na palavra de Deus. O fruto de caridade, pessoas tratando bem uns aos outros. Muitos outros frutos. Todo tipo de boa obra. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Lembra que ele já tinha pedido para que possamos crescer no pleno conhecimento de sua vontade. Mas agora ele está falando no pleno conhecimento do próprio Deus. Você entende que há 2 formas de conhecer uma pessoa. Você pode conhecer uma pessoa como um detetive que vai atrás da pessoa e começa a juntar fatos sobre aquela pessoa e faz uma lista de seus hábitos e tudo mais. Ou você pode conhecer a pessoa como um amigo, que não sai da casa daquele cara e conhece o que a pessoa pensa, o que ama, o que faz, porque é seu amigo. É esse tipo de conhecimento que está pedindo aqui. Que nós possamos conhecer a Deus como amigos, de uma forma íntima. Porque estamos vivendo com Ele e nos relacionando com Ele. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Paulo pediu que conhecessem o poder que eles têm em Efésios 1, já lemos. Aqui ele pede que eles dependam e andam nesse poder. Esse poder visa a perseverança, que é a qualidade de não desistir, e a longanimidade, que é a qualidade de não perder a paciência, não gritar, ficar irritado com as pessoas. E, finalmente, nós vivemos de modo digno do Senhor quando somos agradecidos. Somos pessoas gratas, com alegria, dando graças ao Pai. Já pediu que Deus lhe fizesse uma pessoa grata? Orasse, ou já orou por sua igreja, que sua igreja fosse uma igreja grata a Deus? Sabe qual é o oposto de gratidão? É reclamação. E uma igreja ingrata e pessoas ingratas são a fonte de todo tipo de problema. E mais que eu estudo e mais que eu penso sobre as Escrituras, mais que eu penso que essa é uma falta na minha... É tão fácil criticar, né? É uma coisa que eu preciso me arrepender disso. Parar de ser tão negativo e estar com alegria, sempre dando graça ao Pai. E se você olhar no contexto, você vê que nós temos motivos, porque Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no império de luz do Seu Filho. E devemos estar sempre andando gratos. Por isso Ele pede. 2 Tessalonicenses 1, 11 a 12, vou ler e vou fazer alguns comentários, porque meu tempo está acabando. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. A igreja em Tessalonicense é uma igreja atribulada, e Paulo, então, faz 3 pedidos a eles. Primeiro, que Deus os tornasse dignos da sua vocação. A ideia não é que eles
se tornem merecedores da sua salvação, mas que se tornem cada vez mais na prática o que gera a imposição. Que, segundo o pedido, que Deus os desse sucesso na sua vida cristã. Cumprir todo o propósito de bondade significa fazer todo o bem que eles propõem a fazer. Que eles tenham sucesso em cumprir toda a obra de fé. E ele pede que eles tenham uma fé que trabalha, praticando boas obras. E que Deus recebesse toda a glória. Quero terminar com algumas observações. Primeiramente, Paulo não faz orações mensuráveis, pelo menos não aqui. Eu tendo a querer fazer orações mensuráveis para saber se Deus respondeu. A salvação de alguém, a venda do imóvel da Editora Batista Regular, um emprego para alguém, coisa assim. Mas esses pedidos aqui, como que eu sei se está aumentando no pleno conhecimento da vontade de Deus? É difícil de mensurar. Talvez ao longo dos anos a gente percebe. Mas ao fazer pedidos não mensuráveis, ele está dizendo que esse é o tipo de pedido que devemos fazer repetidas e repetidas vezes. Pastor Larry ontem à noite falou em termos de orarmos a todo tempo. Não pensar que você tem que ajoelhar durante 1 hora, e ele está certo. Mas também temos a ideia no próprio apóstolo Paulo, que ele tinha períodos de oração, talvez mais do que 1 por dia. Sabemos que Daniel orava 3 vezes ao dia, não é? De manhã, ao meio-dia e à noite. E esse é o tipo de pedido, quando Paulo diz que ele ora sem cessar por essas coisas, já está dizendo que durante o seu período de oração, um dos seus períodos de oração, ele faz esses pedidos dia após dia após dia, que são o tipo de pedido que tem que ser repetido, para que Deus continue fazendo. Há outras orações de Paulo que nós não olhamos e valem a pena analisar, mas dessas orações quero isolar alguns pedidos que devemos estar constantemente fazendo pelos irmãos. Primeiro, que abundem em conhecimento, que eles conheçam o seu chamamento, o seu destino, a vontade de Deus, o amor de Deus, o próprio Deus. Deus e nosso destino são demasiadamente irreais e distantes para nós. Oramos para que conheçam essas coisas como realidade. Segundo, devemos orar que aprofundem na palavra de Deus, não apenas para encher a cabeça de informações e doutrina, mas para saber como navegar nesse mundo. Que andem de forma digna desse chamado, que produzam fruto de todo tipo, que se apoderem do poder de Deus para viver a vida cristã e chegar no destino deles. E, finalmente, que sejam agradecidos. Vamos orar por esses pedidos para o nosso povo, para as igrejas que nós sustentamos, mesmo sem conhecer a igreja, e para nós mesmos. E, além de orar para nós mesmos, vamos correr atrás dessas coisas. Vamos tentar torná-las realidades em nossa vida. Orar, mas também praticar. Que Deus abençoe. Boa janta a todos e até daqui 1h30.